tá um dia atípico. Ó, eu vou mostrar aqui meu sinônimo de riqueza para vocês, ó. Uma garrafa térmica com água gelada agora. Ela tem água gelada o tempo todo. Oh, beleza. Tô rico. Convite pra gente da minha sogrinha. Só me. Beleza, pessoal? Não. Café no calor, desse bem que tem audiência do mesmo jeito, né? Pode estar o calor que for, mas tem que ter um cafezinho quente, né? Não, mas que é água. Água gelada. Ceará também do mesmo jeito. Uma hora dessas, em 3 horas da tarde, tá o calor que for, mas toma um cafezinho com biscoito, uma coisa com pão, né? Bora lá, botar a apresentação aqui. Pronto. Pessoal, é o seguinte, nessa aula de hoje, né, a gente vai meio que dar uma revisão geral, ver o que é que ficou aí, que pegou, né, que entenderam, que não entenderam, a gente já vai verificar essas coisas que ficaram faltando uns pingos nos is, né, entre outras coisas. Então, o que é a ideia aqui, né? Hoje a gente vai trabalhar com um livro, né, também do Volpato, chamado Pérolas da Redação Científica, certo? E lá ele coloca a pérola, né, que é uma frasezinha, e com base no curso que a gente fez, a gente sabe por que aquilo ali é uma pérola, né? Ou pelo menos eu espero que vocês saibam por que é uma pérola, certo? Minha expectativa. Aí, bora ver se vai ter aquela questão da expectativa versus realidade, né? Mas a minha expectativa é que a gente saiba, pelo menos a maioria que eu vou colocar aqui, tá bom? E aí, qual é a ideia? A gente vai usar esse recursozinho, tá? Do Meet agora, que é levantar a mão. É, né? A primeira vez que eu vou usar. Eu estou até ansioso aqui para usar esse recurso. Como é que vai ser? Eu vou colocar a pérola, certo? Vocês vão ler a pérola. E aí, quem entender por que é uma pérola, saber o porquê, né? Ah, eu já sei por que é uma pérola. Aí você clica aí no levantar a mão, tá? Aí quando levantar a mão, vou ver quem foi que levantou a mão e eu vou dar a voz para a pessoa. Pode ser assim? Só para a gente não ficar aquela coisa todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Primeiro levanta a mão, aí eu digo quem é a pessoa e a pessoa vai lá e fala por que é uma pérola, tá? Pessoa falou, certo? Pessoa falou, ela vai abaixar a mão e eu vou ver se o que ela falou está correto ou não, né? Se tiver correto, beleza, aí eu vou dizer para todo mundo, pessoal, abaixem a mão e aí vamos botar outra pérola e assim sucessivamente, tá bom? Pode ser assim? E essa vai ser a dinâmica da aula de hoje, tá bom? E aí a gente vai revisar aí desde conclusão até citação, tá? Vamos ver algumas pérolas para ver se a gente relembra algumas coisas, tá bom? Bora lá. Como diz aquele jogo lá, né? Que os jogos começam, certo? Jogo não, filme, né? Nunca gostei daquele filme. Bora lá. Que comecem os jogos. Ok, então a última aula que a gente teve, na última aula de conteúdo programático, né, a gente falou de citações, de resumo, de estilo e título, né? Mas vamos revisar isso aí tudo e tudo que a gente viu até hoje, né? Então, isso é legal, bora lá. Então, primeira coisa em relação à publicação, tá? Eu vou soltar a primeira pérola. E aí, sabe o porquê é uma pérola? Já bota a mãozinha que eu já vou ficar aqui de zóio. Publique, não importa onde. Pronto, o Thiago, deixa eu colocar bem aqui uma visão que eu acho que eu fico vendo melhor para aí. Pronto, o Thiago Souza levanta a mão. Vai lá, Thiago, pode falar. Bom, boa tarde, gente. É que eu vi isso aí, inclusive, essa semana, que eu vou ter que também um projeto de artigo e o professor estava comentando. A gente não pode publicar
em qualquer espaço. Primeiro, porque você tem revistas de cada área específica. Segundo, porque cada revista, cada local vai ter, digamos assim, um nível digamos, de confiança, que eu poderia dizer assim, de especialistas, meio como se fosse uma nota, assim, sabe? Então a gente tem que dar muita atenção onde é que a gente vai mandar o nosso artigo, até mesmo para não passar vergonha para outras pessoas, né, que estão ali avaliando. Pelo menos foi isso que eu entendi que a professora estava comentando com a gente. Pronto, perfeito, é isso mesmo. Né? A gente falou muito sobre a questão, né, que a gente até falou sobre questão de viagem, né? Ah, vai ter um congresso não sei aonde. Bora lá meter alguma coisa para lá, só para viagem, né? Acho que vai ter até uma pérola a respeito disso. Então, mas isso aí também fala muito em relação a gente está escrevendo uma pesquisa em que local a gente vai estar ali, tem mais a ver com a nossa pesquisa, né? E aí a gente vai atrás daquele local que tem mais a ver, não por conta que eu tenho que publicar ali qualquer coisa, em qualquer lugar, né? Perfeito, muito bom, Thiago. Bora para a segunda. Número de publicações indica qualidade científica. Que isso é uma pérola. Perfeito, pode falar, José. Já levantou a mão primeiro. Eu creio que não seja bem assim. Não é o número de... desculpe-me, boa tarde, pessoal, desculpe-me. Eu creio que não é que seja a quantidade de publicações que vai garantir essa qualidade do material que está sendo publicado, mas, sobretudo, o que nós estamos apresentando de maneira que realmente condiga realmente com o que você está correlacionando, que você gostaria de estar acrescentando ao conhecimento científico já existente. Show, perfeito. Guilherme, quer complementar? Boa tarde. Como ele estava dizendo, eu concordo com tudo que ele disse. Só que eu acho que o senhor já tinha comentado algo sobre que é muito útil, que muitas pessoas eles quebram determinado artigo que eles fazem para publicar várias vezes em várias revistas. E isso diminui a qualidade do artigo. Eu acho que vale muito mais fazer um artigo bem elaborado, bem escrito, e que em um único artigo ele já fale sobre todas as áreas do que está sendo abordado. Só isso. Pronto, perfeito. Que a gente falou sobre Salame Science, né? O pessoal pega um artigo, fatia em não sei quanto e vai publicando, né, para ter aquela quantidade. Perfeito. Essa é a ideia mesmo. Pronto, então não identifica, né? Quantidade não é sinônimo de qualidade, né? O que é que adianta a gente ter lá um currículo Lattes com a barra de molagem bem miudinha, se você vai ver ali daqueles publicações, poucos são os que são relevantes, né, na pesquisa. Então, perfeito, muito bom. Vamos para o próximo. A pesquisa termina com a publicação? Pronto. Tiago, pode falar. Pronto, eu acredito que não. Primeiro porque eu acho que qualquer descoberta ela vai ter algum espaço para novas descobertas, né? Por mais que aquilo não esteja claro. Às vezes a gente vê muita coisa que até pessoas de fora do meio acadêmico criticam, que é a questão de muitos pesquisas, muitas coisas parecerem ser enchimento de linguiça, não terem uma aplicabilidade. Só que, na verdade, aquilo vai ter uma aplicabilidade no futuro. Aquela fórmula matemática que hoje, entre aspas, não serve para nada, pode ser que sirva no futuro para uma descoberta que realmente vá ter um grande impacto dentro da sociedade. Então, é algo que está sempre se construindo, sempre evoluindo. Até mesmo uma pesquisa que hoje está dando certo, que está sendo publicada, amanhã pode ser refutada, né? Então, sempre está rolando. Perfeito, muito bom. Mário José, quer complementar? Sim, só complementando um pouquinho do que falou, que realmente, às vezes, o que acontece? Nós temos a possibilidade de apresentar o resultado de uma pesquisa com um resultado parcial.
E é pertinente que se diga que aqueles resultados sirvam de base para nova pesquisa. Não se chega a uma descoberta, pronto, ponto final. Ali realmente pode gerar novas buscas, novas descobertas que realmente enriquecem o campo científico. Perfeito, muito bom. Maria José? Eu ia falar o que o Thiago já Está mencionou. um pouquinho baixo, Maria José. Vamos um pouquinho mais alto. Melhorou agora? Melhorou um pouquinho. Eu ia falar o que o Thiago já mencionou, dessa questão de uma pesquisa sempre estar levando a outra pesquisa. Às vezes você tem um olhar de um resultado que às vezes outra pessoa pode ter um olhar diferente. Como tem várias pesquisas, até recentes mesmo, onde um pesquisador encontra algo, só que quando outro pesquisador, às vezes ele faz a mesma pesquisa, só que ele encontra outros resultados. E aí uma pesquisa complementando a outra. Pronto, perfeito. Que é o que a gente fala muito, né? Que quando a gente publica, é que a gente está dizendo para a comunidade, olha, o meu achado aqui. E a partir desse achado vão vir outros e outros e outros, né? Então, para falar a verdade, quando a gente publica, é que a gente está começando a brincadeira, né? A gente está dizendo ali para a comunidade, seja ela científica ou não, que a gente está ali pesquisando naquela área que tem enfoque, né, e tudo mais, e vai desenvolver muito mais estudos a respeito. Perfeito. Bom, bora pro próximo. Artigos internacionais são de outros países. Esse é uma pérola. Pode falar, Guilherme. Pessoal, é o seguinte, quem levantar a mão, pode deixar a mão levantada, tá? Que aí eu vou mandando também para complementar, tá bom? Então, todo mundo vai poder falar. Vai lá, Guilherme. É como o senhor também já disse, professor. Artigo pode ser internacional daqui do Brasil mesmo. O que faz o artigo ser internacional é o formato que ele vai ser escrito. No caso, em língua inglesa, que é para ser direcionado a um público maior, que a comunidade acadêmica em geral utiliza o inglês. Alguém que pode acontecer? Eu posso fazer meu trabalho todo em português, pedir para alguém traduzir para inglês, colocar ele em um formato de alguma revista internacional e mandar para eles, ou para várias revistas internacionais no formato de inglês, e deixar na internet tanto em português, tanto para inglês, porque fica mais fácil o acesso ao público futuro. Pronto, perfeito. A ideia aqui, né, como o Guilherme falou, o internacional é a língua. Mas aqui mesmo no Brasil existem várias revistas, né, que publicam internacionalmente, né? Na minha área tem uma revista científica chamada GIS, que a escrita dela é em inglês, né? Então ela é acessível em outros países também. Então não é porque a internacional que não é no Brasil, né? Internacional é o acesso que ele vai começar a ser internacional. Perfeito, muito bom. Agora o próximo. Agora, vamos mudar aqui a página, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre concepção de artigo, que a gente também comentou durante o curso, tá? Bora lá, uma pérola aqui nesse tópico. Inclua no artigo todos os dados coletados no projeto. Por que isso daí é uma pérola? Eu não entendi sua pergunta, professor. Inclua no artigo todos os dados coletados no projeto. Vamos supor que eu coletei aqui vários dados e eu vou colocar todos eles no meu artigo. Depende do recorte do artigo, né? E é preciso entender também que cada publicação tem suas regras. Então, quando você vai fazer um trabalho, a publicação, você tem que cumprir as regras da publicação. Por exemplo, tem muita gente que faz a tradução pelo tradutor do Google, e essa tradução ela é rejeitada. Quando você vai pegar, por exemplo, os dados que você coletou para o projeto, você pode fazer um recorte, porque às vezes o projeto é muito amplo e o artigo não contempla, e você tem que aprofundar no artigo a discussão, então você tem que pegar os dados que são mais relevantes, considerando
o escopo daquela publicação. Então, se teu artigo toca em muitos escopos, você pode escolher o escopo que seja mais adequado àquela publicação e selecionar os dados relevantes para aquele campo, né? Minha compreensão do incluo todos os dados. Show, é isso mesmo. Essa é a ideia. Vou chamar aqui outras pessoas que levantaram a mão novas aqui. O Robert. Quer comentar mais alguma coisa a respeito, Robert? Oi, professor. Me escutando? Tô, pode falar. Basicamente, é que nem todos os dados que você coleta e consegue através da sua pesquisa não são necessários. Às vezes, uma parte da pesquisa já é o suficiente. Basicamente, isso de maneira resumida. Que às vezes nem todos os dados convêm para a sua pesquisa. Basicamente isso, professor. Pronto, perfeito. Débora, quer falar mais alguma coisa? Boa tarde, era isso que eu ia falar mesmo, é que há inferências que não são necessárias ao texto que você coleta, que não é preciso botar. Há coisas mais importantes a serem ditas, que talvez caiba mais uma preocupação a ser colocada no artigo. Show. Então, acho que resumiu bem a ideia, né? Lembra daquele que a gente falou nas aulas sobre o AS, né? Que tinha lá o AS, reduz febre de fulano, de cicrano, e aquela pessoa lá gostava de comer AS. Por que é que eu vou colocar aquele dado ali que não tinha nada a ver com o escopo, né? Então, isso aí pode também ser assumido como um enchimento de linguiça, né? Então, a ideia é, como a Ana Calma falou, como o Robert falou, como a Débora falou, é você colocar um escopo. Qual é o escopo que eu estou trabalhando aqui? Então, os dados que estão fora daquele escopo podem ser desconsiderados, sem perda de sentido, de semântica, né? Uma coisa é você tirar dados que não estão relacionados à pesquisa. Outra coisa totalmente diferente é você não colocar dados que poderiam comprometer a sua hipótese. Então, isso daí você não está fazendo pesquisa, né? Então, a gente está, quando falar de todos os dados coletados, os dados são pertinentes à pesquisa ali. Perfeito, muito bom. Segunda pérola nesse conceito aí também, né? Escolha a revista para publicação somente após concluir a pesquisa. É só aí que a gente... Olá, Guilherme. Eu acho que não compensa tu escolher você escolher a pesquisa ou a revista só quando vai querer já publicar, porque isso, como tem muita revista que muda os padrões, você tiver uma em mente, aquela ser o seu foco, revista tal, você já faz com todos os modelos e os moldes para aquela revista. Se aparecer uma oportunidade de postar em outra depois, você só muda o modelo, muda a bibliografia que a gente aprendeu na aula passada e tudo mais. Perfeito. Bom, Ana Calma. Perdão, estava fechado. Você pode fazer uma publicação com os resultados parciais, não precisa esperar a conclusão. Mas se for uma pesquisa do tipo saúde, que você pode indicar um caminho para chegar àquela determinada conclusão da pesquisa. Você está no caminho e você está indicando. Mas os resultados da pesquisa só depois que você conclui, porque você pode apresentar as hipóteses, começar a testar e o resultado não ser exatamente aquilo que você pensou inicialmente. Então, só com a conclusão, pelo menos, daquele ciclo da pesquisa, é que você vai ter realmente os dados mais concretos para poder, inclusive, discutir. Aí depende de cada campo, né? Se você está fazendo uma pesquisa bem ampla sobre, por exemplo, na minha área, né, humanas, vamos fazer uma pesquisa sobre como a forma de governo influi sobre as políticas públicas. E aí você pode ir montando essas hipóteses, testando as hipóteses em cada artigo. E aí, no final, você pode fazer um fechamento, porque aí você vai testando
como é que estão as políticas para LGBT, para mulher, para, né, para os negros, e depois fazer um fechamento, dizendo a forma de governo influi, e a gente vê uma desigualdade entre, né, essas categorias que você está analisando. Aí depende muito da pesquisa. Pronto, perfeito. Esse ponto nessa pérola aqui, ele fala muito a respeito do que vocês comentaram, né? Mas principalmente no fim, né? O que é que eu digo que é o fim, não, né? A gente acabou de falar que não é o fim, a publicação não é o fim, a publicação é o meio, né? É o início. Mas é aquela ideia de, eu vou começar uma pesquisa. Comecei a desenvolver a pesquisa, estou aqui já estou trabalhando nos resultados da pesquisa, já coletei os dados, e aí nesse momento a gente já pode começar a pensar aonde a gente vai publicar. Então, eu vou mirar naquela revista A1, né, seguindo o conceito da CAPES, né? A1 ou um A2 ou aquele A3, então aquele que eu gosto muito, que eu gostaria muito de ter meu trabalho publicado ali, que ele é bam ali da minha área e tudo mais. Então, esse é o ponto de pensar na revista, né? Que muita gente faz, né? Que a maioria faz. Termina o desenvolvimento do artigo e tudo mais, e depois que termina, é que vai analisar para onde é que vai enviar. Então, quando a gente começa, até eu acho que o Guilherme falou disso, né? Uma pérola anterior, que a gente já tem a pretensão de publicar naquele local ali, a gente já vai escrevendo, desenvolvendo o artigo, já pensando naquele foco, né? Então, isso daí a gente já pode começar a pensar quando já estiver iniciando no processo de resultados, de coleta, a gente já pode pensar. Antes de concluir, a gente já pode já saber para onde vai enviar, né? Essa é a questão. Até aquela questão de relacionada também à deadline, né? Às vezes você tem acho que aquela ideia que a gente falou sobre procrastinação, né? Quando a gente já tem aquele deadline em mente, a gente já começa a ficar mais inspirado, né? Mas se a gente, por acaso, fosse que nem um pessoal que estuda para concurso público, né? Que antes mesmo de sair um concurso, ele já está estudando, é essa mesma ideia. Então, antes mesmo de pensar que eu vou enviar para aquela revista ali, né, ter aquele resultado para aquela revista, eu já estou escrevendo para ela. Né? Então, é mais ou menos nesse viés também relacionado a essa pérola. Perfeito. Bom. O próximo. O estudo de revisão de literatura não é um estudo empírico. Eita, agora pegou. Já é empírico, né? Pode falar, né, Calma? Oi? É porque eu deixei a mãozinha levantada para tá. Mas, de fato, não. A revisão de literatura não é um estudo empírico, porque empírico significa que você vai para o laboratório, vai fazer algum teste da sua ideia, né? Vai ter algum estudo prático, de fato. Eu não considero, assim, revisão de literatura. Agora, na Humanas ele tem um peso maior do que tem, por exemplo, nas exatas, do que tem na saúde. A revisão de literatura na saúde é bem pouquinha, nas exatas, então, é bem mínima, né? Então, vai depender o peso, né, da área que você está, na minha compreensão. É controverso mesmo essa questão da revisão de literatura nesse viés que você acabou de falar. Quando eu não apresento conclusões, direções, porque assim, quando a gente faz um estudo de literatura, né, depende do estudo de literatura, não estou dizendo que todos são assim, né? Tô abrindo parênteses. Mas se você fizer um estudo de literatura, que você vai pegar conclusões de vários pesquisadores, apontar direções e tudo mais, aí começa a ter uma visão mais empírica, né? Então, vai depender muito dessa revisão de literatura, por isso que tem realmente essa questão. Pode falar, cara. Vou só complementar. Eu revendo aqui minha fala, eu lembrei que tem algumas análises de revisão de literatura, como, por exemplo, a revisão crítica de literatura, tem análise de discurso e tem análise de conteúdo. E, nesse sentido, passa pelo estudo empírico. Por quê? Porque você vai pegar dados, vai compilar esses dados, vai selecionar, vai categorizar e vai também analisar. Então, nesse sentido aí, você monta uma estrutura, não é simplesmente você fazer uma citação bibliográfica dizendo que tal autor pensou dessa maneira.
Aí já é você pegando a mão na massa mesmo, encarando o texto, inclusive o texto acadêmico como base de dados. Aí você trabalha esses dados para, inclusive, descobrir o que você pretende. Por exemplo, na análise de discurso, tem aquela ideia de que o texto ele esconde algo por detrás, que é a sua intencionalidade. Então, aí, nesse sentido, você pode pensar num estudo empírico, usando a revisão de literatura, mas na análise crítica, né? Aí já é outro parâmetro. Isso, perfeito. Perfeito. Bem pertinente aí. Coisa que eu nem sabia. Esses conceitos assim de pesquisa, tipo de pesquisa, eu sou zero à esquerda mesmo, confesso. Então, o bom desse momento aqui é que eu acabo aprendendo muito, né? Com vocês. Show, obrigado, Ana Calma. Vamos agora falar de autoria, né? Então, vamos para a primeira, uma das pérolas, né? Trabalhos com muitos autores incluem autoria fraudulenta, verdadeiro ou falso? Pode falar, Thiago. Eu considero falso, porque isso depende muito da tua pesquisa e da área que você vai fazer. Que nem aqui na economia a gente utiliza muitos autores, porque é algo. Geralmente as nossas pesquisas se referem a muitos dados todos muito juntos. Então, geralmente você se baseia em muita carga teórica para poder ali comprovar a sua teoria, né? O que você está tentando tratar ali no trabalho. Perfeito. Mais alguém? A gente falou, né, durante as nossas aulas sobre o que é ser considerado autor de um artigo, né? Então, não importa a quantidade. A questão é a função que o autor ele desempenhou ali, né? Se foi um autor mesmo. Que a gente falou lá no começo, né? O que é um autor? Um autor é uma pessoa que se responsabiliza por tudo que tem naquele artigo. Então, todos os nomes que vão aparecer ali são pessoas que se responsabilizam pelo que tem ali de conteúdo, né? Então, para ele se responsabilizar, ele tem que conhecer a pesquisa, ele tem que ter feito parte da pesquisa, né? E não só tido uma contribuição ali de ter emprestado um equipamento, algo nesse sentido, né? Então, a ideia não quer dizer que tem muito autor que é porque teve um que não fez nada. Não necessariamente, certo? Então, pode acontecer de eu ter 3 autores e só um fez uma coisa, como pode acontecer também de eu ter 5 autores e todos eles fizeram alguma coisa naquele documento, tá? Então, não necessariamente, né? Próximo. Para ser autor, basta coletar dados ou emprestar equipamentos. Eu acabei de falar um pouco disso, né? Alguém para isso aí? Eu vou me meter aqui. A gente sempre trabalha com muita autoria, né? Quando a gente vai fazer trabalho com aluno, é 7, 8 autores. E, de fato, precisa estabelecer uma regra. Né? Tem alguns autores das referências bibliográficas que dizem o seguinte: quem é o autor principal e quem são os autores que vêm abaixo. Aí você estabelece uma regra dentro do grupo. Aquele que acompanha todo o processo de coleta de dados, de pesquisa empírica propriamente dita, aquele que faz a revisão bibliográfica, acompanha todo o processo, e ainda faz todo o acabamento do texto estilisticamente, aí você pode chamar ele de autor principal. E quem vem abaixo? Aí vem os outros, né? Eu já contribuí só com a estatística, aí eu contribuí só com o equipamento, aí eu contribuí porque nesse momento aqui eu peguei uma parte do texto e botei a referência bibliográfica. Então, dentro do grupo, você tem que estabelecer quais são os critérios para colocar quem é o principal autor, quem são os autores secundários. Por quê? Porque você sabe pela referência bibliográfica que tem o et al. E o et al é excludente. Então, se você tem 15 autores, que pode acontecer de você ter uma pesquisa que vai prestar laboratório, estatística,
em uma série de outras etapas para chegar até ali. Então, tem muita gente que não pode ficar de fora. Tem 30 pessoas trabalhando naquele resultado de pesquisa. Mas aí tem os autores principais. Quem são eles? É aquele que vai pegar o resultado de todo mundo, vai compilar, vai analisar, vai botar dentro de um formato de artigo e assim por diante. Então, você tem que estabelecer. Porque pode ocorrer que, na hora do et al., todo mundo vai sumir. Vai ficar só aquele que é o autor principal. Então, é o principal cargo, é o nome que vem primeiro na publicação. É aquele que está lá no topinho. Não é por ordem alfabética, é por ordem de contribuição. Pronto, perfeito. Em relação a essa questão da autoria, né, é uma coisa realmente bastante, como é que eu posso dizer, delicado, né, um pouco delicado. Porque vai depender muito, né, como você mesmo disse, Ana Kelman, depende muito da onde você está estudando, né, como é que é a organização. Vou dar um exemplo como é que funciona lá na UFC, né, no meu grupo de pesquisa. Usualmente, o primeiro autor, como a Ana Kelman falou, né, aquela pessoa que realmente tem mais dedicação ali, né, que realmente trabalhou mais, né, teve aquele maior trabalho. E por último, são os donos da pesquisa. Por exemplo, tem uma pessoa ali que que disse assim, não, bora fazer essa pesquisa bem aqui, ele elaborou o projeto, digamos assim, né, está orientando ali, mas ele é aquele orientador que faz parte do projeto, faz parte das discussões, faz parte da revisão, mas só que ele mesmo já coloca ele lá por último, né? Isso na área de computação a gente vê muito isso, que às vezes tem 5 autores e os últimos autores são aqueles que eles geriram mais o projeto, né? Como se fossem os donos do projeto, digamos assim. Mas quem foi o executor, maior executor do projeto, né? Foi o primeiro autor. Então, acontece muito dessa ordem ser dessa forma, né? Se eu não me engano, eu vou ver se eu acho um documento que fala em relação a essa ordem, né? Pelo menos na computação, como é que eles pensam nessa ordem, para depois mostrar para vocês. Mas o ponto principal, né, em relação à autoria, não é nem a questão também de ordem mais, né? Eu vejo muito, realmente qual foi o papel desempenhado ali, né? Se aquele papel desempenhado, ele tem um peso relevante para ser autor. Porque, embora realmente, como a Ana Kelman falou, que se for muitos não vai aparecer o nome, mas, querendo ou não, vai para o currículo Lattes, né? É um peso. Você é um autor. Eu creio que, por mais que tenha a questão da ordem, né, mas todos têm o mesmo peso. Exceto, né, alguns locais que a gente sempre vê que é o primeiro autor, é o segundo autor, colocando um critério de classificação. Ao meu ver, todos são autores, né? Se eu estou colocando meu nome no artigo, todos têm o mesmo peso. Embora um apareça primeiro, né, e vai aparecer quando for citado, mas todos estão ali sendo responsáveis por aquele artigo, né, por aquele documento, enfim, por aquele trabalho científico, né? Então, eu particularmente acho meio irrelevante a ordem, né? Mas realmente tem um peso em algumas situações, isso sem sombra de dúvida, né? Existe. Bora lá, passar a próxima. Idioma, a gente falou também um pouquinho de idioma. Então, primeira pérola, né, relacionadas a isso. Seja nacionalista, publique em português. Pode falar, Edson. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Professor, com relação a essa afirmativa, seja nacionalista, publique em português, eu acho ela equivocada, porque se você quer que a sua pesquisa tenha uma maior abrangência em termos de leitores da sua pesquisa, é importante também publicar em outras línguas, como português, a gente quer dizer, como inglês, espanhol, francês, principalmente inglês, né? Inglês que é a língua internacional, para que a sua pesquisa seja lida por uma maior quantidade de pesquisadores, de pessoas, na qual possa ter algum impacto o que foi pesquisado, né? Aumenta a amplitude de impacto da pesquisa, né? Publicando em outra língua, além do português. Perfeito. Maria José, quer complementar?
Só complementando ele, é porque o inglês, sendo uma das línguas mais faladas, sendo uma das mais conhecidas dentro da cultura científica. E é muito importante porque tem outra visão para o artigo, sem ser publicado no português, o Brasil, outra assim. E aí se torna uma pesquisa mais ampla. Por exemplo, uma pessoa lá da China pode ler a tua pesquisa, pode entender, pode tentar reproduzir algum método que você demonstrou, que você criou, ou algo assim. Só complementando também o que a Ana Vitória falou, e também essa pesquisa vai poder ser usada como referência, né, ser citadas em outras pesquisas, né, mundo afora. Perfeito. Mardônio, quer falar uma coisa? Boa tarde, galera. Bom, basicamente, é o que os colegas falaram, né? Publicar em inglês traz uma maior, abrangência mundialmente. Toda pessoa que consegue ler inglês vai ter acesso àquela pesquisa, vai poder verificar, vai poder utilizar ela como referência. Vai ser mais palpável na ciência. Perfeito. Ana Kelma tá com a mão levantada, não sei se foi da anterior ou de agora. O professor foi da outra, esqueci de baixar. Ah, tá. Desculpa. Beleza. Não, sem problema. Perfeito, é isso mesmo, pessoal. Então, a questão que a gente está elaborando aqui, né, no curso, não é a questão de ser nacionalista ou antinacionalista, né? A gente está falando aqui de pesquisa, né? E a gente falou realmente que se eu quero uma maior abrangência, a gente tem que procurar nichos de publicação mais abrangentes, né? E isso não impede que a gente divulgue internamente nossa pesquisa, né? Tanto é que quando você faz uma publicação internacional, né, da sua pesquisa, você está dando abrangência para o mundo que aqui no Brasil também se pesquisa, também se faz pesquisa, né? Então, eu acho que isso é mais ser nacionalista do que pensar só no local, né? E uma coisa que eu penso muito em relação ao trabalho científico, pesquisa em geral, é que ela tem que ser de acesso de todos, né? Quanto maior o acesso, melhor como é que eu posso dizer? Não seria igualdade, né? Mas seria mais a questão da equidade, né, do conhecimento, né? O conhecimento ele se torna mais compartilhável, certo? Então, quando a gente limita muito o nosso escopo, a nossa abrangência de pesquisa, as pessoas não vão ter conhecimento daquela pesquisa ali, que está sendo desenvolvida, né? Feito. Bom, essa galera se garante mais. Na segunda pérola fala o seguinte, ó, estudos regionais devem ser publicados em português. Acho que a gente chegou a falar também sobre isso, né? Alguém lembra? Pode falar, Maria José. Professor, não sei se está certo, mas eu acho que se refere àquele estudo, por exemplo, que você realizou na sua cidade, que ele só é relevante para aquele local, que ele não é relevante para outros estados, para outros países. Isso, justamente, né? O estudo regional, ele é muito assim, né? Vamos supor que eu vou falar da Caatinga, né? E a Caatinga só tem no Brasil. Ah, quer dizer que é porque a Caatinga só tem no Brasil, for publicar só a nível nacional, digamos, né? Um exemplo. Então, a ideia é que não é porque é regionalista, né? Como a Marisa falou, eu estou trabalhando só naquele público ali, que ele não vai ter uma abrangência maior, né? Porque não uma pessoa lá de fora possa conhecer uma bioambiente nacional, né? Qual o problema disso? Deveria ficar só para cá? Pode falar, Guilherme. Eu acho que, como o senhor citou um bom exemplo, a Caatinga, ela é um bioma... Eu acho que eu estou confundindo os termos, se tiver alguém de geografia pode me corrigir, mas é um bioma que tem em vários lugares do mundo. Não tem igual o daqui, mas tem similar em vários lugares do mundo, porque os biomas são mais qualificados pela altitude, pelo tempo, e pela latitude no globo. Então, acaba que, por exemplo, não existe só a Amazônica de floresta tropical, mas ela é a maior do mundo. Só que existem outras florestas tropicais pelo mundo, não tão conservadas quanto a Amazônia, mas que podem ser comparadas com ela.
Então, por exemplo, se tiver um estudo restrito a uma cidade com população pequena, mas talvez esse estudo seja válido para outra cidade em outro país com uma população pequena também que vive de maneira similar ou coisas parecidas. Pronto, perfeito. Mardoni, pode complementar. Principalmente na parte de plantas, algumas plantas, principalmente na região, como ele falou, na Amazonas, na Caatinga, elas contêm substâncias que acabam servindo para medicamentos, outros produtos em si que acabam popularizando, sendo também outras alternativas. No caso, ácidos gráficos utilizados como no açaí, no carnaúba, entre outras plantas que não servem apenas para o Brasil, mas sim para o nível global. Bom, perfeito. Então, isso daí já é mais do que suficiente para não nos limitarmos, né? Só porque é regional, a gente não precisa mostrar isso para o mundo também, né? Então, é compartilhar conhecimento. Perfeito. Vamos pular, né? Virar a página, falar um pouquinho agora de estilo da redação, certo? Então, primeiro ponto, a redação científica exige regras rígidas de estilo. Pode falar, Thiago. As regras não são bem rígidas, né? Porque a gente tem vários tipos. Tem a ABNT, que é a maioria aqui do Brasil, tem outras que são exigidas por cada revista, né? Então, ter regras tem, mas elas não são tão quadradas, digamos assim, elas não são tão diretas, não é só uma regra só que você deve seguir. Você tem vários estilos e você escolhe o que for mais conveniente para você. Pronto, perfeito. É importante observar, né, pegando o que o Thiago falou também, que uma redação, né, científica ela tem que ser bem, como é que eu posso dizer, acessível, né? Não acessível em relação ao linguajar, mas eu digo em relação a como você vai se comunicar. E lá você não tem essas regras, né, como o Thiago falou, rígidas. Você tem que ser bem compreendido. Tem que colocar a informação ali correta, que as pessoas consigam identificar bem o que a gente está querendo falar, concluir. Tanto é que a gente falou que na redação científica não tem a fórmula mágica, né? Você pode até usar-se da criatividade para chegar nesse objetivo de se fazer ser compreendido, né? E de compreender, certo? Então, não exige essas regras rígidas, às vezes a gente bota como um empecilho, né? Mas isso não existe. Segundo tópico, considere que seu leitor é um especialista da área. Pode falar, Mardoni. Como você falou no início do curso, qualquer pessoa tem que conseguir ler seu artigo. Lógico que, dependendo da especialização dela, ela vai entender de maneira mais profunda ou de maneira mais rasa, mas todos têm que conseguir compreender o que você quer passar. Perfeito. Guilherme? É como ele acabou de falar, tipo, se um médico vai comentar sobre uma doença e onde é que ela se situa, ele, por exemplo, ele pode indicar pela região do corpo, que a doença fica no pulmão, fica no peito, para um paciente tentar entender. Não precisa citar que ela fica nos brônquios, nos ventrículos, em alguma coisa. Ele só precisa dar uma noção para a pessoa que tá a quem vai ler o texto. Por exemplo, ele pode usar tanto a linguagem de um jeito que os dois públicos consigam entender, tanto o médico, uma parte mais específica, quanto o mais leigo. Pronto, perfeito. É aquele trade-off, né, que a gente falou durante as aulas, né? A gente não pode nem ir para um extremo, né, nem ir para um extremo inferior, para ter uma linguagem muito rasa, nem uma linguagem tão específica assim, né? A gente tem que procurar um meio termo para ser entendido, né, também para um público que não tem tanto conhecimento daquela área específica. Perfeito, muito bom. A terceira página eu vou falar, né,
que é a questão das conjunções, que a gente até falou, né? Portanto, por fim, não sei o que. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso em relação a não usar muito, né? Usar demais. Então, use de forma mais pontual e evitar essa repetição para justamente não ter aquele teu texto lá naquele extremo inferior, né? Ser muito ali raso. Então, tem muitas formas da gente se comunicar, se fazer entender, sem utilizar exageradamente essas conjunções, que vão indicar conclusão, que vão indicar adicionar ou remover, algo nesse sentido aí, né? Então, não é a questão de evitar a todo custo, né? De, não vou usar de jeito nenhum. Um por fim, não vou usar de jeito nenhum um contudo, um portanto. Não, mas sim usar, né, com parcimônia, certo? Um pouquinho de projeto de pesquisa, né? Bora lá. Primeiro ponto, né? Devemos fazer muitos projetos. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso em relação a muitas pesquisas, né? As duas coisas têm aquela mesma coisa, né? Se eu tenho muitos projetos, provavelmente eu não vou desempenhar bem em todos eles, né? Então é aquela coisa, eu tenho muitos projetos, mas é para eu fazer ou para outras pessoas fazerem, né? É beleza, se for para outras pessoas fazerem, você pode ter até muito. Mas se for para você fazer, meu amigo, pense no negócio de trabalho é projeto, né? Principalmente quando ele é bem executado, né? Então, cuidado em relação a fazer muitos projetos. Aí é aquela coisa que eu falei, né? Que eu até disse que ia haver uma pergunta, né? Haverá um congresso numa cidade ótima, lá no Havaí, e eu tenho dinheiro, e embora bolar um projeto ali para conseguir até um fomentozinho para ir para lá, para apresentar, tipo, né? Cadê a ideia da pesquisa, né? O objetivo de pesquisa, que você está colocando ele em jogo por uma viagem, né? Então, isso acontece. De vez em quando acontece, tem um congresso bem ali, vou longe não, bora, sei lá, Salvador, vai ter um congresso em Salvador, bora lá fazer um projeto, um artigo, assim, para ir para lá, para viajar. Aí o dia que aparece no congresso é o dia de apresentar e mal, e o resto do tempo tá curtindo a praia, lá no Pelourinho, batucando lá, né? Então, bora ter cuidado em relação a essa mentalidade também, né? De pensar só na diversão. Não estou dizendo que não eu vou para uma cidade e não vou me divertir. Não, também a gente vai para conhecer outros lugares. Tanto é que a ideia desses congressos acontecerem em cidades distintas é justamente para a gente conhecer também da cultura, né? Porém, não é só isso, né? Então, o ponto aqui é a gente não pensar só no local e tudo mais, mas também pensar na pesquisa, né? Fazer um bom trabalho e tudo mais. Beleza? Vamos lá, voltando, né, à rodada títulos. Um título deve indicar o objetivo do estudo. Sim ou não? Pode falar, José. Eu creio que seja realmente o ponto fundamental da pesquisa. E aí é um dos itens que não podemos perder de vista quando você está montando um projeto. A escolha do título tem que ser algo referente aos objetivos que você deseja alcançar ou apresentar ao final dessa pesquisa. Então, é muito importante que tenhamos cuidado nessa escolha, porque ele realmente deve representar os verdadeiros objetivos que almejamos alcançar ao final, ou pelo menos parcialmente, com a nossa pesquisa. Débora Kelly tinha levantado a mão. Quer falar, Débora? O título, tá, pessoal? O título ele tem o seguinte, ó. Objetivo é uma coisa, né, que a gente falou que vai lhe direcionar para a conclusão, certo? Então, dos principais coisas, né, aquela questão, não existe uma regra, uma receita de como é que eu vou colocar título. Tem que ser o objetivo. Tem que ser uma conclusão. Tem que ser uma pergunta. Tem que ser um verbo. Não existe uma forma mágica, né? Não existe esse padrão. Um título ele tem que estar relacionado ao seu trabalho,
né? Tem que ter relação com o seu trabalho, certo? Então, uma das hipóteses, que até a gente falou de como é que a gente pode estruturar um título legal, poderia ser relacionado a uma conclusão sua, uma das principais conclusões. Ou então poderia ser algo que está mais relacionado ali com o teu texto, pode ser até um verbo, pode ser até uma pergunta, mas tem que estar relacionado total ali para o teu texto, né? Não necessariamente tem uma regra, certo? Esse é o ponto principal. Bom, Zé. Aqui aí casa aquela coisa que a gente falou, né, em relação a regionalismos, né? Então, o título deve incluir a região onde foi feita a pesquisa. Não necessariamente. Vai depender, né? Tudo depende. Não existe um certo ou um errado. Depende. Aquela região, ela tem um fator impactante na sua pesquisa, que é necessário esclarecer a região, coloque. Não, é subjetivo, foi só o local onde foi feito, então talvez não seja tão interessante colocar, né? Então aí vai depender do estudo, né? Da pesquisa que foi feita, do trabalho que foi realizado. Beleza? E aí a mesma coisa que eu falei no começo, né? Não existe fórmula de bolo. Existem vários artigos, né? Que eu já cheguei a ver aí pesquisando pelo Google Scholar e tudo mais, de títulos que é uma pergunta. Então, por que não pode ser, tá? Então não existe essa fórmula, essa receita aí, não. É a mesma coisa do verbo, tá? Resumo, né? Primeiro ponto, e é para vocês. Use o máximo de espaço permitido pela revista para o resumo. Se tem 10, eu vou usar 10. Se tem as 20, eu vou fechar nas 20. Tem que ser assim? Vou passar uma vez para a Débora, que a Débora falou pouco agora. Mas quem quiser falar ainda, tá, pessoal? Fique com a mão levantada, que eu passo a vez também, tá bom? Bom, eu acredito que o resumo deve ser bem objetivo, de acordo com o que você apresentou no trabalho, vai apresentar no trabalho. Não pode nem usar demais e nem de menos, né? Falar o que você somente vai apresentar no resumo, ao decorrer do trabalho, né? Perfeito, é isso mesmo. Tem que ser objetivo, né? Se nesse meu objetivo eu cheguei naquele máximo, ok. Se no meu objetivo eu peguei metade daquela numeração ali, ok. A intenção do resumo é ele resumir bem o seu trabalho, e sendo o mais claro e objetivo possível. Né? Perfeito, é isso mesmo, Débora. Tá? Próximo. No resumo, devemos incluir tabelas e citações. Pode falar, José. Não, exatamente contraria o anterior. A gente usa até um jogo de palavras. O resumo tem que ser intransitivo, objetivo e direto. Na realidade, tem que se botar realmente os pontos essenciais alcançados com a nossa pesquisa. E não colocar já tabelas. Não, pelo contrário. Perfeito. Débora, quer complementar? Não, eu acredito que o resumo não deve ser não é o lugar adequado para colocar tabela e nem citação. No decorrer do texto vai ter o lugar adequado para colocar. Pronto, perfeito. Eu adiciono mais outra coisa, sigla. Pessoal, já cheguei a ver trabalhos que tem sigla dentro de resumo. Como é que eu vou entender aquela sigla dentro de um resumo? Se só vai aparecer ali no resumo, né? Então, eu adicionaria ainda mais a sigla. Evite o uso de sigla. Mas o meu trabalho tem uma sigla ali. Então, tire a sigla e coloque o texto literal do que aquilo ali significa, tá? Porque eu não tenho como entender uma sigla dentro de um resumo, né? Então, a sigla é fácil entender. Beleza, mas se você pegar uma sigla, você pode imaginar 1000 combinações para o significado daquela sigla ali.
E eu ainda digo mais, se você trabalhar no seu trabalho, né, no seu artigo, TCC, seja ele o que for, vai usar sigla. Ah, é porque eu falei uma vez aqui o significado da sigla, 10 páginas depois eu não preciso falar de novo, não. Fale de novo. Porque aquela questão, se for 10 páginas ali do conceito para onde ela chegou agora. Aí eu vou ter que voltar as 10 páginas para entender aquela sigla de novo para voltar lá. Então, o uso da sigla é também para ser feito assim com, né, com parcimônia também, porque às vezes isso daí atrapalha mais do que ajuda. Deixa eu falar, Edson. Sim, professor, só complementando aí, qual é o significado de resumo? Resumo quer dizer o quê? Descrever sucintamente a pesquisa, não é? Durante todo o corpo da pesquisa, terá locais adequados para se colocar as tabelas e as citações, né? De modo como posso dizer, a corroborar a pesquisa, né? Então, o resumo é apenas descrever sucintamente a pesquisa. Perfeito, é isso mesmo. Então, evitem o uso disso, né? Mas eu já cheguei a pegar também resumos que tinha citações, né? Então, mas o meu resumo eu trabalhei mais fazendo a relação entre 3 autores aqui. Fale dos 3 autores, mas não cite, não. Então, quando for lá naquele momento ali, você vai e faz a citação adequada, mas evitem aí essas referências, tá bom? Perfeito. Tem que ser sucinto, né? Claro, objetivo. Quanto à introdução, bora lá. Importância e justificativa do estudo são a mesma coisa. Verdade? Falso. Importância é totalmente diferente de justificativa, né, pessoal? Às vezes a gente confunde os dois conceitos, mas não necessariamente são a mesma coisa. Uma coisa é, o que é importante que eu estou trabalhando? Por que é que eu vou justificar o meu trabalho? É em cima de quê? É em cima dessa importância? É em cima de uma necessidade? É em cima de um teste de hipótese? Então, justificativa, ela vai pegando outros vieses, né? Então, não, justificativa e importância não é a mesma coisa, tá? A introdução e a justificativa são itens separados de um texto científico? Pode falar, Marizé. Professor, no caso, a importância é algo mais amplo e a justificativa é algo mais específico. Isso, perfeito. É mais esse viés, né? A gente falou um pouquinho lá atrás, né, sobre situar qual é a grande área do nosso estudo, né? Então, vamos supor, o trabalho com personagens, né, animados, lá, articulados. A grande área, ela pode ser tanto na área de games como na área de animação, vamos supor. Então, a importância, ela está em cima disso tudo. Só que eu vou ali especificar um pouquinho mais. Aí eu já justifico em cima de uma área mais específica, de um nicho mais restrito, o que é que a minha pesquisa se insere, né? Mas é muito nesse contexto aí. A gente pode fazer um relacionamento em relação a esse grau de amplitude aí. Perfeito. Segundo item, a introdução e a justificativa são itens separados de um texto científico. Aí um ponto, tá? A gente costuma muito fazer essa separação quando a gente faz os nossos projetos de pesquisa, né? Não sei se vocês têm essa separação em alguns projetos, né? Mas quando você vai trabalhar num artigo mesmo, não tem essa separação, tá? A justificativa e introdução, ela fica ali tudo junto, tá? Você tem que escrever de uma forma que vai ficar ali praticamente na mesma seção, né? Praticamente não, na mesma seção, certo? Aí um outro ponto, né? Agora eu quero que vocês respondam aqui. Não inclua na introdução as conclusões da pesquisa. Mantenha o mistério e a curiosidade do leitor. Isso é bom ou ruim? Pode falar, Débora. Ninguém levantou a mão, levantei.
Isso é ruim. Eu acredito que seja ruim. Deve colocar primeiro, já a conclusão deve ser colocada. Só isso. Perfeito, é isso mesmo. Zé? Danilo, eu geralmente costumo, na orientação dos nossos alunos, exatamente fazer isso, que a introdução você não vai ter de forma semelhante ao resumo, não deve já apresentar o resultado. E aí, quando um dos itens que integra o resumo, por exemplo, quando você vai anunciar os resultados, embora alguma, dependendo da fonte que você vai publicar, você deve fazer o anúncio desse resultado que se pede que apresente lá, mas de uma forma de cima dos próximos capítulos. Nesse trabalho você terá acesso aos principais resultados, mas não deve logo dar a cereja do bolo, para exatamente estimular o leitor e ir até o final para ler o trabalho, e não já apresentar de cara esse resultado. Não, de certa forma, pode perder o interesse. Thiago, pode falar. Pronto, eu vejo mais a introdução, assim como o resumo, algo em que você vai falar um pouco mais sobre o que você quer abordar. Por exemplo, se eu quero falar sobre a independência do Banco Central, eu vou falar sobre como está funcionando o Banco Central atualmente e tudo mais. Vou tentar mostrar o problema que eu estou querendo mostrar ali dentro do artigo e falar que depois, após isso, eu vou apresentar alguns dados, algumas bases, alguns resultados, outras pesquisas, tudo mais, que vão comprovar depois, que vai ser abordado na conclusão e tudo mais, o porquê de eu ter tirado essa conclusão do trabalho. Pronto. Um ponto aqui, né, em relação, acho que a Débora falou mais no meu ponto de vista, o José já teve um meio termo, né, o Thiago também, mais ou menos, juntando mais ou menos o que o José e a Débora falou. Mas o ponto aqui, né, é o seguinte, vou ler o seu artigo. Lembra daquela que a gente falou de ler na diagonal, né? A gente já, de cara, ver se aquele artigo ali, ele é para mim ou não, né, em relação a... tem relação com a minha pesquisa ou não, eu vou ler o quê? Resumo. E posso ler ali a introdução, né? Não precisa eu ler todo o artigo para entender o que é o artigo, qual a proposta do artigo. E o que a gente observa nessas revistas, né, de internacionais, principalmente, dependendo do conceito dela, lógico, né? Existem, pessoal, existem revistas internacionais boas e ruins, tá? Eu não estou querendo dizer que toda revista internacional é boa, não, tá? Existem as boas e existem as ruins também, beleza? Mas em relação às boas, né? Vamos pegar revistas boas. Nas revistas boas, né? Você vai ter ali no resumo e na introdução conclusões, tá? Por quê? Por que eu boto conclusão no meu resumo ou na minha introdução? Para justamente o leitor ele saber o que é que se propõe o trabalho. Lógico que ele não vai colocar aquela conclusão ali toda bem elaborada, toda elaborada num contexto de bem explicada, né? Ele vai só dizer o seguinte, ó, o principal achado dele foi isso. Como ele chegou a isso, aí você lê o artigo todo, certo? Para descobrir. Isso não vai perder o interesse do leitor. Isso vai aguçar o interesse dele. Porque, querendo ou não, um artigo ele não é feito somente da conclusão. Conclusão é o final, né? Como o José Silva falou, é o cereja do bolo. Mas antes daquela cereja do bolo, teve o bolo, né? Então, teve todas as etapas ali que construíram aquela conclusão. E aí eu vou ler o trabalho para descobrir o que é que foi feito. Como é que chegou aquilo? Se aquilo dali realmente é válido. Se os procedimentos foram adequados para aquela conclusão, tá? Então, nada disso impede você não colocar em conclusão na introdução, pelo menos uma das principais, não tem problema nenhum. Isso daí vai, mas é aguçar a curiosidade do leitor do que tirar o interesse dele para ler o seu trabalho, tá bom? Quarto item, né? O objetivo do estudo deve vir no final da introdução. Não necessariamente, né, pessoal? A gente já pode colocar o objetivo no começo. Pode colocar no meio. Em vez do objetivo, pode ser uma conclusão, tá? Lembrando que a gente falou que é o objetivo. O objetivo é um teste de hipótese, né? Então,
sempre tem que ter esse viés de teste de hipótese, tá? Então tem uma ideia de testagem, né? Então não existe um local certo. Às vezes a gente pensa muito que tem uma ordem seguida, né? O primeiro parágrafo é assim, segundo é assim, terceiro é assim. Aí a gente já começa a pensar que um trabalho científico é uma receita de bolo, e não é, tá? Cadê a criatividade? Você pode ser criativo, você pode estar no primeiro parágrafo já falar o seu objetivo do seu trabalho. Isso não impede que você faça isso, né? Então, o legal é isso, é você ter essa liberdade de criar também, tá bom? Sobre materiais e métodos, né? Siga a sequência cronológica do estudo, né? Vou responder essa. Seguir sequência cronológica do estudo, pessoal, é aquela ideia de, eu acordei aqui e pensei, por que não fazer uma pesquisa? E aí eu fui lá, descobri aqui, por que não pegar uns dados? Então, penso assim, tem várias etapas, né? Eu estou sendo sarcástico aqui, mas tem várias etapas que acontecem para você trabalhar uma pesquisa que não necessariamente eu preciso colocar no meu material e método, certo? Então, eu posso simplificar isso daí também, eu posso colocar só alguns passos e procedimentos, que a maioria tem outros passos e procedimentos que já estão na literatura, não precisa ficar detalhando ali todos os passos cronológicos, não. Inclusive, eu posso inverter a ordem, começar do fim, e vou para o meio, e depois vou para o começo, enfim. Não existe uma sequência lógica. Aquela questão da criatividade também. Posso me usar da minha criatividade para exibir de melhor forma como é que foram realizados tanto o meu método quanto o meu material, né? Como é que eu colhi o material, tá bom? Devemos citar o tipo de pesquisa. Não necessariamente também. Porque aí é aquela coisa que, às vezes, é óbvio o tipo de pesquisa. Quando você coloca o tipo de pesquisa, aí a responsabilidade é maior, porque você vai ter que seguir todos os crivos que aquele tipo de pesquisa exige, tá? Então, muito cuidado em relação a você citar qual tipo de pesquisa que você está trabalhando ali naquele artigo também, tá? Esse ponto é controverso, né? Usar marcas dos aparelhos que usou no estudo. Se aquela marca, ela tem importância, ok, coloque. Se não, não tem necessidade. Por exemplo, vou dar o exemplo dos meus trabalhos que a gente coloca, tem testes de otimização e não sei o que mais, né? E aí você tem que dizer um tempo que levou para ser executado um determinado algoritmo, por exemplo, né? E aí o processador que foi usado, ele tem impacto nesse tempo, certo? Para você servir como um parâmetro. Aí nesse caso eu usualmente coloco lá, olha, o processador foi assim, assim, assado. Mas eu não coloco a marca do meu aparelho no meu computador. É um computador, um Dell, é um Lenovo, é um Mac. Não, eu coloquei o processador que foi usado. Porque o processador, ele tem impacto nisso. Não a marca do aparelho, entende? Então, dependendo da sua pesquisa, pode ser que isso seja necessário. Às vezes ele não é necessário, né? É só uma informação ali que você só vai estar fazendo propaganda lá para o aparelho que você está utilizando, né? Mas tem cantos, tem locais, né, que realmente é conveniente você citar a marca do aparelho, né? Inclusive, na edição passada, a professora da física, né, ela falou muito que nos trabalhos de física, usualmente se colocam as marcas dos aparelhos que são utilizados, né? Porque aquela marca, ela vai ter impacto em alguns resultados e tudo mais, e aí tem que esclarecer. Mas se não for necessário, não tem também necessidade de você estar colocando marcas, né, de aparelhos. Da mesma forma, nomes de programas ou pacotes, né, que você utiliza. Por quê, professor? Porque eu não posso colocar que eu utilizei o Python, porque eu não posso colocar que eu utilizei o MATLAB e tudo mais, né? Porque assim, esses programas você vai utilizar técnicas específicas, que você pode utilizar tanto no programa A, quanto no programa B, quanto no programa C. Então, o importante é você focar na técnica que for utilizada, e não no pacote ou programa estatístico, é como se você limitasse que só vai valer para aquilo. Isso não é verdade, né? Uma pergunta que o Thiago falou
é o que classifica uma revista internacional como ruim. Pronto. No Brasil, tá, Tiago? A gente tem a CAPES, né? Ela padroniza as revistas em qualis, né? E aí eu tenho do qualis A1, surgem novas numerações. Antigamente era A1 e A2, já vinha B1, B2, B3, B4. Agora eles aumentaram esses As, né? Agora é de A1 até A5, se eu não me engano, e depois vem os Bs. Então, quanto maior para CAPES, né, melhor. E vai descendo, vai ficando menos visibilidade, digamos assim, certo? Pode ser um parâmetro. Um outro parâmetro também utilizado é ao H-index, né? O que é o H-index? Esse H-index, aliás, não, vou botar outro, o fator de impacto. Fator de impacto também ele é um classificador bom, porque esse fator de impacto ele não depende da CAPES, ele é a nível internacional. Como é esse fator de impacto? Quanto maior esse fator de impacto, mais aquela revista ela é socializada entre a comunidade científica. Ou seja, muito mais gente tem acesso àquelas revistas, tá? Tanto acesso de leitura, quanto acesso de citações, tá? Então, você vai observar por esse fator de impacto também. E a revista, o artigo que você também está utilizando ali, está querendo pegar para usar com base, você também pode ver a questão de citações. Quantas vezes aquele artigo foi citado? Se ele foi citado muitas vezes, significa que ele é um artigo válido para a comunidade, que muita gente está citando ele, né? Então, você pode ir pelo fator de impacto, pode ir também um artigo específico pelo número de citações também, certo? Então, são um dos fatores que você pode classificar a revista internacional como boa ou ruim, né? Ou utilizando o conceito da CAPES, né, o qualis, ou utilizando esse fator de impacto. Esse fator de impacto também é muito utilizado para você observar aí se é boa ou ruim determinada revista, tá bom? Resultados. Prefira tabelas, pois mostram claramente os valores. Vamos lá, para vocês. Tudo tem que ser tabela mesmo? Pode falar, Maria José. Eu acho que não, professor. Eu acho que tabela é só um outro jeito de você mostrar os seus resultados. É só como se fosse um complemento. Você coloca em texto corrido mesmo e depois você pode mostrar em tabela, figuras, gráficos ou algo assim. Perfeito, Roberto. Professor, sim, as duas formas principais que eu acho é tabela e gráficos, de melhor visualização da pessoa. A pessoa consegue ver melhor. Ele pega aquilo que ele lê no texto e aplica na tabela. Para mim, são as duas principais e maiores, na hora da pessoa fazer a leitura do artigo. Inclusive, eu tô devendo ainda ver uma tabela tua, né? Mas eu não esqueci não, viu? Eu vou dar uma olhada lá. Sim, em relação a essas tabelas, né? Como o Robert e a Débora falaram. Débora, falar uma coisa ou não? Eu ia falar, Pode falar. porque depende muito da pesquisa. Tipo, na minha área, se eu vou fazer uma análise literária, aí não cabe tabela para usar. Então, depende muito da área, de tudo. Pronto, perfeito. Então, como vocês três falaram, né? Tanto Débora, como a Maria José, como o Robert. A tabela, a questão de mostrar claramente os valores depende. Digamos que eu tenha, numa minha análise aí, 2.000 valores. Eu vou colocar isso na tabela? É complicado, né? É mais interessante eu fazer a exibição desses valores como gráfico. E aí, como gráfico, eu vou observar melhor os valores do que com a própria tabela, né? Então, vai depender muito do que você está querendo exibir. Qual o resultado que você quer deixar claro, certo? Então, se você pensar que só uma forma você vai chegar a esse objetivo, né? Aí você se engana. Então, como a Débora falou bem, né? Depende, certo? Depende do que é que você está querendo exibir, né? Com a informação. Perfeito.
Uma outra aqui, né? Há situações em que se justifica a apresentação repetida dos resultados em gráficos e tabelas. Há situações ou não? Robert está de mão levantada da anterior ou é de agora, Robert? É do anterior, professor. Mas, tipo assim, na minha área, tabela e gráficos são fundamentais. Uhum. Beleza. Ó, em relação ao ponto 2, tá, pessoal? A gente tem que ter muito cuidado, né, de não ser repetitivo. Certo? É uma das coisas que a gente falou muito durante o curso, né? Eu vou citar uma figura, ou eu vou citar uma tabela, eu vou colocar informações novas antes daquela citação, eu vou colocar informações novas naquele comentário daquela tabela. Eu tenho que evitar ao máximo ser repetitivo. Quando a gente é repetitivo, a gente já vai criar aquela situação da gente ganhar o apelido de enchedor de linguiça, né? De estar ali só colocando mais texto para dizer aquela mesma coisa, né? Que até a gente falou sobre isso também durante o curso. Então a gente tem que ser objetivo, né? Colocar novas informações, evitar a todo custo ser repetitivo, né? Então, há situações, eu creio que não existem situações que justifiquem ser repetitivo, tá? Então, repetitivo quando a gente fala que é colocar a mesma informação duas vezes. Agora, se você colocou aquela informação e corroborou com outras coisas e tudo mais, é outra coisa, né? Mas vamos pensar aí direitinho, né? Como é que a gente pode fazer isso, tá? Mas evitar a todo custo ser repetitivo. E aí, justamente em relação a esse ser repetitivo, vem essa terceira pérola, né? No título das figuras e tabelas, refira-se às variáveis mensuradas. As variáveis mensuradas, pessoal, são variáveis que já vão estar naquela tabela, que já vão estar naquela figura. Então, não tem sentido eu falar de novo no texto o que é aquilo que já pode ser visto, que já pode ser notado. Então, quem a gente vai colocar informações a mais? Ah, um símbolo ali que não deu para justificar aqui naquela figura. Eu coloco o significado daquele título, ou então o entendimento daquele gráfico não ficou tão claro. Eu coloco o entendimento daquele gráfico. Agora, repetir as informações que estão já naquela figura é ser repetitivo também, né? Ser enchedor de linguiça, né? E agora, momento presença, tá? Nosso código de hoje é revisão. Eu vou travar o chat, a gente estava usando ele mal hoje, né? Graças a Deus. Então, o pessoal está colaborando para colocar aqui. A Maria Goretti foi que falou assim, né? Quem trabalha com pesquisa narrativa também não é viável ter que contar falando sobre tabelas, né? Realmente é complicado. Trabalhar com pesquisa narrativa e tabelas. Eu vejo que tabela ele é utilizado muito, vai depender muito da pesquisa, né? Não existe. Tem pesquisas que eu nunca vi tabela, tem pesquisas que eu já vi muito tabela, então vai depender muito mesmo. Eu vou ver se está aberto, habilitado, que eu nem sei se está. Deixa eu ver aqui rapidinho. Se não tiver, vai estar. Pronto, está habilitado.
Só falando que temos novidade, tá? Daqui a pouco vai aparecer um material aí no curso com a consulta dos pontos de frequência de vocês, tá? Aqui, no caso, a última atualização foi ontem, né? Ou seja, não vai contar com a de hoje ainda. Mas eu vou sempre estar atualizando aqui. E aí vocês vão colocar o e-mail de vocês aqui e já vai aparecer a pontuação de vocês, tá bom? Então, não vou colocar o e-mail de ninguém aqui, porque é privado isso, certo? Mas aí vocês tentem. Se por acaso não aparecer ou der algum erro, ou então tem um dia que eu vim e não está contabilizada a presença aqui, aí você pode entrar em contato comigo por e-mail ou pelo próprio comentário, ou então pelo WhatsApp também, que dá certo, a gente resolve, tá bom? Então vai aparecer esse link aqui para vocês verificarem pontuação de frequência, tá? Nessa semana eu estou pretendendo adicionar também a pontuação das atividades, para vocês já saberem o que já tem acumulado no total, né, do curso, tá bom? Então, é uma novidade aí que eu já estava devendo para vocês faz tempo, mas tá pronto agora. Beleza? Liberei aqui o chat novamente. E vamos continuar. Vai estar assim, ó, vai estar o dia, tá? Vai aparecer os dias e um pezinho da presença, tá? Se você não estava presente aquele dia, vai ficar vazio. Aí, P de presença, aí lembrando, né, que cada presença corresponde a 100 pontos, tá? Ah, professor, teve um dia aqui que eu não consegui fazer eu estava presente, mas eu não fiz a frequência, então não foi contabilizado. Entre em contato comigo que a gente resolve, tá bom? Daí, não tem problema não. Show? Vamos continuar. Vai ficar aqui em aberto ainda um pouquinho a revisão, tá? Para quem ainda não preencheu. Discussão, né? Vamos pegar aqui umas pérolas na parte de discussão. Prefira juntar discussão e resultados em um único item. É bom, é ruim? Quem costuma fazer isso, quem não? Pode falar, Marizé. Professor, eu acho que depende muito do trabalho. Tem muito trabalho que é bom você deixar separado, porque às vezes fica parecendo que você não tem resultado suficiente para mostrar. E aí você preenche mais com a discussão. Mas às vezes é bom e é essencial você misturar os resultados com a discussão. Perfeito, perfeito. Depende, né? Então, tem momentos que é bom você separar, tem momentos que é bom juntar. Essa colocação foi bem pertinente, porque tem hora que você não tem aqueles tantos resultados que vale a pena você separar, né? Você já pode já dar o resultado, já ir discutindo aquele resultado, já tendo aquela conclusão. Perfeito. Na discussão, compare seus resultados com a literatura e evite extrapolações. O erro está onde aí? Tá justamente aqui, né, galera? Ó, extrapolações, certo? Então, não é a gente não. Por que a gente não pode extrapolar? Por que a gente não pode ir além dos dados, né? Lembra que a gente falou, né, durante o curso, que a gente também tem que concluir além dos dados, porque se a gente fosse só se a pesquisa científica fosse só exibir dados, não é uma pesquisa científica, né? A gente tem que concluir em cima daqueles dados, né? Então a gente tem que ir além daquela informação clara e evidente que tem ali, certo? Inclua propostas de novos estudos. É o que a gente falou, né, em relação a isso. Novos estudos, eu acho que é uma coisa que depende só para você. É uma coisa individual, né, do pesquisador. Tem aquela história que, todo artigo eu tenho que apontar trabalhos futuros. Não necessariamente. Se eu não me engano, não é obrigado você apontar trabalho futuro. Há muito essa... Aquela, tipo, tem uma palavrazinha que é praxis, né? Tem aquela praxis que eu preciso colocar no meu trabalho, principalmente relacionado a... O Antônio Araújo está pedindo aqui o link. Deixa eu copiar aqui. Que a gente tem muito essa ideia, né,
no computação, principalmente, a gente tem que apontar trabalhos futuros. Então, não necessariamente precisa, tá? Conclusões. As conclusões devem ser redigidas no passado. Verdade ou falciane? E alguém sabe essa? Lembra que quando a gente falou de conclusões em cima de amostras, né? Conclusões em cima de amostras não é passado, presente. Porque a gente está fazendo uma conclusão em cima da população, né? A gente faz os testes com a amostra, mas os resultados são refletidos na população. Então, a gente não pode utilizar passado nesse caso, certo? Mas existem situações, sim, que a gente vai concluir no passado, né? Aqueles que são baseados em fatos anteriores. Aí, sim, a gente vai concluir no passado, tá bom? Então, não necessariamente a gente vai ter que redigir sempre conclusão no passado. Ficou claro isso daí? Conclua apenas a partir dos seus resultados, e não na literatura. Aí vai muito do que a Ana Kelman falou também, né? Que existem trabalhos de revisão de literatura que você vai concluir, você vai ter resultado ali, e você vai utilizar justamente resultados da literatura, né? Então, não são somente só seus resultados, certo? Então, não necessariamente você tem que se limitar, quando vai concluir, somente seus resultados. Você pode comparar com a literatura também, né? Então, tudo depende, né? A gente está observando em várias situações aqui que muito depende, né? Não existe regra, não existe um caminho certo a seguir, somente um modus operandi, né? Terceiro item, não repita no item conclusões as ideias já expressas na discussão. E o que, é que a gente lembra, né? Que não existe discussão sem conclusão. Então, na discussão vai ter conclusão. Se existe naquela revista, né? Tem que ter uma seção conclusão aqui. Aí você se limita às conclusões naquela determinada seção. Mas nas discussões, né? Já vai ter conclusão, né? Não existe uma discussão sem conclusão, certo? E não é bom separar essas duas coisas. Se tiver uma sessão só de conclusão, beleza, você se limita mais à conclusão, tá? E aí, para fechar, né, a nossa sessão de pérolas, vamos falar um pouquinho sobre citações, tá bom? Primeira, toda frase que não for sua deve ter uma citação. Verdadeiro ou falso? Vou passar a vez para a Cristiane, que ainda não ouviu a voz da Cristiane, mas podem permanecer, pessoal. Na verdade, essa questão é falsa, porque tem algumas frases que não são suas, mas já são de conhecimento popular, vamos dizer assim. Então, a frase não é sua, mas precisa de citação, porque já são frases, vamos pensar assim, célebres. Perfeito. É a ideia lá do segundo a lei de Newton, né? Aí eu vou lá vai pedrinha, não sei nem qual foi o ano que foi escrita essa lei, atrás dessa referência, não precisa, né? Então, perfeito, que a Cristina acabou de falar. Então, se não é sua e não é de todos, aí você cita, né? O não é de todos é justamente essa ideia geral, né? Que todo mundo já tem essa visão, lei de Pitágoras, por exemplo, lei dos senos, cossenos, enfim. Então, isso daí já é coisa já bem estabelecida, já bem forte, né? Então, precisa você estar citando isso daí também não. Perfeito. O próximo.
Cite no manuscrito artigos da revista que se deseja publicar, pois aumenta sua chance de ser aprovado. Quem já chegou a ver essa ideia aí? Aí é aquela coisa, pessoal. O artigo é meu. Eu cito quem eu quiser. Brincadeiras à parte, né? Mas a ideia aqui por trás dessa pérola é que tem muito essa questão, não é de popularizar a ciência, né? E sim de tratar ela como se fosse um negócio. Por que quando eu falo como se fosse um negócio? Porque quando você tem essa ideia de que se você vai ser aceito naquela revista, porque você botou referências que estão dentro daquela revista para justamente aumentar o fator de impacto que eu falei, né, da revista, você está corroborando até para justificar algo que não existe de fato, que é aquela revista ter uma visibilidade boa, né? Muitas vezes fomentado pelaquela ideia, ou então por aquele conceito de que a gente só consegue um bom status, né, de pesquisador se a gente publicar em revistas a nível bom. E para isso a gente vai ter que colocar coisas que não estão relacionadas ao nosso trabalho para isso. Então isso daí é um fator ético a ser pensado, né? É uma coisa assim um pouquinho ética, né? Pouco não, totalmente ética. Será que realmente aquela revista que eu estou citando porque ela tem a ver com o meu trabalho, ou estou citando porque se eu quero ser aceito naquela determinada revista, eu teria que citar, certo? Então, evitem esse tipo de revista, que lhe obriguem, né, a colocar determinadas citações ali, por conta de perfil ali mercadológico, né? Teve um artigo que eu publiquei uma vez, numa dessas revistas internacionais, né? Inclusive foi aceito, um Qualiza 1. E aí um dos revisores colocou lá uns 3 artigos para eu citar, né? Como se aqueles 3 artigos ali, eles tivessem a ver com minha pesquisa e eu não tinha citado, né? Foi uma sugestão do revisor. E eu, junto com meus outros autores, a gente não tem nada a ver com nossa pesquisa, essas determinadas referências, né? E, coincidentemente, todas as citações sugeridas eram do mesmo autor. E até a gente pensa que talvez o revisor fosse o próprio, né? Porque a revisão é às cegas, né? Nem ele sabe quem é que está escrevendo, nem a gente sabe quem é o revisor, né? A gente suspeita que seja. Então, a gente não tem nada a ver com o trabalho, a gente não vai citar. Do mesma forma que teve outros revisores que deram sugestões de trabalho que realmente a gente não considerou, a gente não tinha visto, e a gente adicionou no trabalho. Então, nós como autores, né, a gente é responsável pelo nosso trabalho. Então, só a gente sabe dizer se é necessário realmente incluir ou não uma determinada citação, tá bom? Então, isso é só para que a gente fique com consciência tranquila que a gente está fazendo um bom trabalho, tá? Um trabalho sério e ético, beleza? Um terceiro ponto cite artigos do exterior, pois dão mais força ao seu trabalho. Aí aquelas aspas, né? Artigos do exterior é uma coisa. Artigos de boa qualidade é outra totalmente diferente. Por isso que eu falei, existem artigos internacionais, revistas internacionais, que não são tão boas, tá? Em todo canto tem locais bons para se publicar internacionalmente, quanto não tão bons para se publicar internacionalmente, tá? Então, não é o fato de ser um artigo do exterior que vai dar força para o seu trabalho. Tem que ser bons trabalhos, bons artigos, tá bom? Mais citações enriquecem o trabalho. Também, não necessariamente. Não é quantidade, é qualidade da citação. As suas citações, elas estão condizentes com as suas propostas, com sua pesquisa, com seu artigo, beleza, coloque. Agora, se é só para encher linguiça, um bocado de citação que você não está nem usando, então não tem muito interesse ali, não cabe muito, tá?
Isso não vai querer dizer, o teu trabalho não foi bom porque só tem 5 citações, só tem 7 citações. Se realmente você só precisa daquilo ali, ok, né? Mas não é quantidade, tá? São a qualidade das citações e como você está utilizando essas citações. Tá bom? E aí eu vou deixar isso para vocês. Coloque a citação do parágrafo na primeira ou na última frase. Qual é o erro que a gente está cometendo ao fazer isso daí? Pode falar, Maria José. Professor, eu acho que é aquele que você já tinha mostrado, que não fica nem antes e nem lá no final, fica entre as frases. Por exemplo, você citou que tal pessoa disse que aquela pesquisa é importante. Então, depois da frase daquele autor, você coloca a referência. E assim por diante. Pronto, perfeito. Zé? Eu creio também que pode ser, se você optar por uma, depois da primeira, se mantenha durante todo o trabalho esse processo. Eu não posso, em um determinado momento, citar a primeira e lá na frente citar na segunda, referente à mesma turma. Então, eu creio que seja escolha uma delas e mantenha do início ao final do trabalho. Pronto. O ponto é, a localização da onde você vai colocar a citação, ela é indiferente. Assim, né? A gente falou um pouquinho sobre essa questão da ordem, mas ela é indiferente em que aspecto? O principal primeira coisa, a gente tem que focar nas conclusões daquele autor. Então, evitar colocar ele no começo da frase. Vamos deixar ele lá para o final. Informação é o principal que tem que vir. Coloquei ali, autoria, vamos supor que eu coloquei a autoria no primeira frase do parágrafo. Se eu quero continuar falando do mesmo autor, eu vou utilizando os pronomes para isso, né? Eles, ela, ele, enfim. Eles mostraram, eles concluíram, ele continua fazendo alusão àquela citação. Para evitar aquela ideia, né? Que, se eu citei no começo, ou se eu citei no final, todo o parágrafo está relacionado àquela citação, tá bom? Então, não necessariamente. Da mesma forma, eu quero colocar lá na última frase. Na última frase, aquela citação que você falar ali, ela tá só aquela frase relacionada àquela autoria. Então, engana-se quem pensa, eu coloquei lá no final do parágrafo, tá todo o parágrafo relacionado àquela autoria. Tem que deixar claro. Justamente para não ter aquela ideia de plágio, né? Que a gente chegou a falar também. O que é o plágio, né? É você colocar palavras de outros autores como sendo suas. Então, se você coloca a citação lá no final do parágrafo e aquele parágrafo todo está fazendo alusão àquela citação e você não deixou isso bem claro, você pode pode cair ali naquela questão de estar plagiando um determinado trabalho, tá bom? Então, por isso que é importante colocar mais em cima, né? Porque quando você coloca em cima e vai citando a respeito daquela citação, é mais evidente onde aquele teu texto está falando partiu, do que deixar lá no final, tá bom? Então, isso é uma ideia, né? Uma forma que a gente pode trabalhar com citações. Mas aí é uma sugestão, tá bom? Perfeito. Então, com isso a gente encerra, né, essa revisão. Foi um pouquinho grande, mas eu acho que deu para a gente ir lá desde o nosso primeiro momento de aula, né, que a gente falou sobre escrita científica, até hoje. Deu para observar que vocês realmente pegaram muito bem o conteúdo, entenderam a ideia, né, que foi jogada aqui com o curso. E, novamente, né, aqui a gente está... Eu exibi durante o curso as ideias presentes na obra de Volpato, né, que eu acho bastante legais, pertinentes, lógicos, mas é aquela coisa que eu falei, né, são ideias. Aí, se vocês acharem, por porventura, interessante adicionar nas suas escritas científicas, né, algumas dessas ideias irem amadurecendo outras, aí é a critério de cada um, tá bom?
Então, fica como sugestão. Depois eu vou colocar, inclusive, de novo, né? Eu não estou recebendo nada por isso, tá bom? Nada, nada mesmo. Aliás, o que eu recebo é como um servidor público, né? Por isso que eu estou servindo vocês. Mas de autor, de que o Volpato está me pagando alguma coisa aqui para eu estar fazendo propaganda dele. Não, é porque realmente eu tive a oportunidade, né, de ter um curso lá com ele, achei muito legais e pertinentes as ideias de artigo dele, né, de escrita científica. Eu acho que se ela pegasse pelo menos metade dessas ideias, a gente teria trabalhos de melhor qualidade. Eu tenho essa visão, tá? Por isso que eu quis, né, trabalhar durante as 2 edições do curso, nessa segunda edição, também com essa escrita, utilizando esse método lógico, né? Porque aí a gente começa a ver coisas que usualmente a gente não vê na faculdade, né? Pelo menos não vê enquanto estudante de graduação. E às vezes até nem na pós, né? A gente vai ver quando precisa ali, quando apanha em uma determinada revista que a gente submete. Então, isso daí vai acontecer porque a gente vai aprendendo com a vida, né? Mas se a gente tivesse tido a oportunidade antes de ter essas informações, provavelmente a gente poderia escrever bem melhor, né? Então, a ideia do curso, né, de falar sobre essa obra e tudo mais, de dividir o conteúdo do curso partindo desse livro dele, né, foi justamente para a gente ter uma ideia geral do que é esse método lógico que ele criou, né, e que é bastante pertinente com várias revistas, artigos internacionais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado de como foi feito, né, de como foi dividido essa parte de escrita lógica, certo? Espero que tenham gostado, né, desse novo método, desses novos conceitos, que eu sei que muitos aprenderam coisas novas, né, então coisas que a gente realmente não tem acesso de cara numa disciplina de metodologia científica, por exemplo, é raro a gente ver isso. Então a ideia era justamente essa, né, provocar essa reflexão, tá bom? Para encerrar a aula de hoje, eu vou só falar umas 2 coisinhas do LaTeX, tá? Por isso que eu já sabia que a aula ia ser bem longa, né, em relação a essa revisão, então isso é proposital mesmo. E aí no próximo, a gente já vai fazer uma revisão de LaTeX, né? Vai ter aula dinâmica, vocês vão colocar as dúvidas de vocês, sugestões, e vai ter uma novidadezinha daqui a pouco, que eu vou falar para vocês, tá bom? Mas eu vou falar de um recurso que tem no Overleaf, que eu não falei até então, né? Então, bora lá para ele. Ó, no Overleaf, pessoal, para quem é professor, para quem é pesquisador principalmente, né? Existem, e para quem é estudante, querendo ou não, existem aquela ideia dos templates, né? Que a gente até falou sobre ela quando foi trabalhar com capas. Lembra? Então, aqui nesses templates, né? A gente tem acesso, deixa eu aumentar aqui essa página. A gente tem acesso a vários tipos de trabalhos que a gente pode utilizar, né, como base. Por exemplo, eu acho que foi o Edson, não sei se foi o Edson ou se foi o Mardon, eu não estou lembrando agora quem foi, mas que perguntou sobre como fazer apresentações no LaTeX, né? E, inclusive, bem aqui, ó, tem esse tipo aqui, ó, de template chamado Presentation. Esse Presentation, ele tem vários templates aqui, ó, de apresentações feitas com LaTeX. Então, vontade de comer. Olha que tão bonito. Inclusive, tem um aqui que é justamente de defesa de PIBIC, por exemplo. Ó, bem bonitão aqui, que a pessoa fez, né? E a gente pode utilizar, pronto, o Mardoni. A gente pode utilizar esse template, se a gente quiser, né? Ah, eu quero aprender, professor, como é que usa apresentações. Você pode ir lá nos templates, ver um template e dar uma olhada em como é que é a estrutura desse template, ó. Tá? Então, aqui você já vê aqui a estrutura, legal. Engraçado que esse template aqui, ele está utilizando o tipo ártico, ó. Mas o mais usual é utilizar um chamado Bremer. Deixa eu abrir um aqui que é Bremer. Então, no nosso curso de LaTeX, né, a gente trabalhou, que é padrão ABNT, esse daqui também não conhecia. Existem vários tipos de documentos, tá, pessoal? A gente trabalhou com Article, né,
mas existe o book, existe o report, existe o padrão da ABNT também, existe outros novos, né, como esses slides aqui, né, que a pessoa criou, tá? Então, esses tipos aqui, existem os padrões, beleza? Mas existem também que a gente pode criar, como por exemplo, aqui a pessoa ela criou esse padrão, ó, tá bem aqui slides, ó. Ele criou esse padrão aqui. Só que esse padrão ele tem como base quem, ó? O Beamer, né? Chamo Beamer, mas é Beamer. Que esse Beamer é que é utilizado para esquematizar apresentações, tá? E essas apresentações elas ficam assim, ó, muito bonitas mesmo, assim, de qualidade, é muito massa. Então, foi uma coisa que a gente não abordou, né? Não teve como abordar no nosso curso, por conta que eu coloquei aqui a escrita, né? Se a gente fosse trabalhar só com LaTeX, a gente até teria visto, né? Como foi na primeira vez que eu dei o curso só de LaTeX, a gente chegou a ver um pouquinho de apresentações, né? Mas a ideia é de, quando vier um outro projeto de extensão, a gente só trabalhar com coisas a mais do LaTeX, tá? Então, a gente ia trabalhar com apresentações, ia trabalhar com desenvolvimento de um template de livro, né? Em relação à nota de rodapé, nota de footnote, né? Footnote que é a nota de rodapé, com header de cabeçalho. Ia trabalhar com criações de templates, como esse daqui, né? Que a pessoa criou um template próprio, justamente para abordar mais coisas relacionadas ao LaTeX, né? Que aí, se Deus quiser, próximo ano, pode ser que lá no final do segundo semestre, quando eu estudar mais a respeito disso, já saia esse curso, né? Então, o curso ele não vai continuar próximo ano esse formato, né? Vai ser outra ideia, né? Porque eu gosto de renovar, senão vai ficar todo tempo com a mesma coisa, né? Eu não gosto muito não. Então, próximo ano provavelmente não vai ter mais o curso, né? Esse curso nesse formato que vocês estão vendo. Vai ser um outro curso, outra proposta, certo? E aí vocês serão notificados, né? Todo mundo que está presente nos cursos, né, que eu cheguei a lecionar, vão ser os primeiros a serem notificados dos novos cursos que vão vir por aí, tá bom? E aí, se quiserem fazer parte, né, estão mais que convidados, beleza? Então, isso daqui é uma forma de vocês encontrarem, né, documentos, né, e a partir desses documentos vocês fazerem as próprias criações de vocês, né? Para quem é professor, né, existe isso daqui de Homework Assignment. Ele tem vários templates de trabalhos, né, de casa, entre aspas, né, de atividades que você pode fazer. Inclusive, se eu não me engano, teve um que eu encontrei, um de prova, que aí na prova ele já soma a quantidade de pontos e tudo. Então, dá para você pegar um desses templates aqui e trabalhar, né? Então, esse é um recurso bastante interessante, né, que é os templates. Além disso, aí vocês podem se perguntar, né? Não, esse link aí, tá, Edson, é só de frequência, certo? Esse link é só de frequência. Mas a pontuação total do curso é o que você tem de frequência mais as atividades. Essa é que é a pontuação total, certo? Eu pretendo, essa semana que vem, sumarizar tudo e colocar nesse linkzinho aí. Então, nesse link vai ficar tudo. Vai ficar tanto a frequência, quanto vão ficar as atividades no final, certo? Eu quero ver se eu pego aqui um tempo para dar uma revisada. Inclusive, eu vou dar uma olhada em quem mandou, né? Teve aula direto, Diego. Mesmo horário, mesmo bate-canal. Eu vou colocar essas atividades, pontuações de atividade, né? E vou corrigir as que estão faltando eu corrigir, tá? Então, nem se preocupe que a semana não passa, tá? E agora eu não lembro, eu acho que é 1.600 alguma coisa, 1.650, eu acho. Acho que é 1.650. Pontuação mínima. Ou é 1.850, é uma coisa do tipo. Eu não vou lembrar, faz tanto tempo que eu falei disso. Pronto, ó, antes colocou aí 1.750, é isso mesmo. Ou é 1.650? Vai, nossa senhora, tô na dúvida aí. É um dos dois, certo? A pontuação mínima, tá, Rita? É um desses dois aí. Eu não vou lembrar agora. Tá no slide da primeira apresentação, certo? É o mínimo. Se você atingir o mínimo, aí você recebe o certificado,
beleza? Aí, quem exigiu, quem te deve, pronto, ó, o Cristiano colocou que é 1750. Então, 1750 é o mínimo, tá? Quem atingiu os máximos, né, os 3 pontuações máximas, aí tem um prêmio lá, né, que eu falei, certo? Cristiane pergunta, mas a pontuação é a soma das notas das atividades e pontuação da frequência. Isso mesmo, Cristiane, é a soma dos dois, tá bom? Diego, guarda esse link, tá? Que esse link é o link de todas as aulas, tá? Que vocês foram adicionados quando eu criei. Não sei porque você não recebeu. Mas você já entrou direto. Então, provavelmente está lá no Calendar, dá uma olhada no Calendar, se aparece a aula. Provavelmente vai estar lá agendada, tá bom? Então, assim, voltando, né? Aí vocês podem se perguntar como é que esses templates vieram parar aqui, né? Então, o Overleaf, ele também permite com que você faça o seu próprio template e disponibilize, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu for procurar aqui, deixa eu procurar aqui por... Deixa eu ver se eu acho, né? Vou pesquisar aqui por Floriano. Ó, Floriano vai aparecer um template TCC US Floriano. Então, esse template aqui foi um template que eu criei, tá? Então, eu criei e coloquei aqui para ficar disponível, certo? Ah, professor, legal, como é que faz isso? Aí você vai vir aqui, ó, você vem no seu projeto. Digamos, né, você é professor ou você é aluno, né, quer compartilhar um template que você fez, achou legal, que vai ser válido para muitos utilizarem, né? Por exemplo, aqui, esse template aqui de Technical Report, por exemplo, né? Estou aqui com esse conceito com esse template de Technical Report, e eu quero compartilhar esse template para a comunidade. Aí você vem aqui, ó, Submit, certo? E aqui nesse Submit, ele vai... enquanto tiver erro, que ele não deixa. Deixa eu pegar um que não tem erro aqui. Deixa eu ver... Isso aqui tem erro. Vou seguir aqui. Aff, Maria, só tô com o template com erro, é? Agora, para encontrar um que não tenha. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma prova minha aqui que não tem. Se tiver com erro, ele não deixa fazer o submit. Pronto. Ó, pronto, isso aqui foi um template que eu peguei, ó. De prova, né? Que ele faz essa tabelinha, que ele já cria essa tabela automática. E a gente vai colocando os pontos aqui, ele já vai colocando nessa tabela aqui. Aí eu só vou preenchendo aqui, né? Aí pronto, eu quero submeter. Aí eu clico aqui, ó, submit, certo? E bora ver. Pronto. Aí aqui ele coloca as opções de publicação que você quer. Inclusive, dá para você submeter diretamente do Overleaf para alguns jornais. Como, por exemplo, a IEEE. Aqui tem o ArcXIV também, dá para submeter para eles, tá? Então, o Overleaf, ele já tem um template daquela revista, que você já pode importar, já pode criar o seu artigo nela, já pode enviar por aqui mesmo, tá? Então, isso aqui é novo no Overleaf. Antigamente só tinha só essas duas opções, ó, no Overleaf. Agora ele já está integrado com jornais acadêmicos, né? Então, alguns aqui. Mas o ponto é, esse bem daqui que eu estou querendo mostrar para vocês. Public in Overleaf Gallery. Então, aí você clica aqui, ó, em publicar. Dá um continue aqui. E aqui você vai colocar o título do trabalho, né? O título desse template. Colocar quem são os autores, né? Colocar a descrição e mostrar qual é a licença que você quer deixar esse template. E clique em submeter. Pronto. Aí, com isso... O Overleaf, ele vai demorar um tempinho para processar, para ver se aquele template ali é válido e tudo mais, né? E ele libera e manda um e-mail para você, olha, o template já está disponível. E aí, qualquer pessoa já pode pesquisar por aquele seu template, certo? Então, você pode tanto pegar templates da comunidade, quanto você pode fazer templates para a comunidade. Legal, né? Então, você pode
aí pensar assim, em vez de compartilhar o meu projeto, eu crio um template e digo para todo mundo acessar e fazer sua cópia. E vai trabalhando de forma separada, né? Legal? Então, o Overleaf ele é capaz de também ter essa abertura, né? Para a gente colaborar também, tá bom? Pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje, né? Mas, como eu falei, ainda tinha mais uma novidade, né? E a novidade está aqui no nosso último slide, tá? Então, na próxima aula, pronto, Jaque, tu manda pode colocar a mensagem lá no próprio tópico, que aí eu dou uma olhadinha, tá bom? Nossa próxima aula a gente vai falar de dúvidas e sugestões, tá? Então, dúvidas e sugestões relacionadas ao LaTeX, ou relacionadas à escrita científica, naquele post que eu vou colocar ainda hoje, tá? E aí eu vou colocar lá o post para você colocar sua dúvida e sugestão para a última aula, tá bom? E eu também quero lançar um convite aos pesquisadores e pesquisadoras, tá? Então, quem quiser, quem se sentir motivado e eu sentir interesse, né? Eu quero deixar um espaço do nosso último encontro para vocês apresentarem as pesquisas que estão desenvolvendo ou que já foram desenvolvidas, certo? E é uma apresentação assim rápida, com a ideia, né, da gente ver aqui no nosso grupo que existem pesquisadores de várias áreas, né, e ver um pouquinho da pesquisa de vocês também, certo? Então, quem quiser fazer, né, uma apresentaçãozinha rápida, né, dos trabalhos que estão em desenvolvimento sendo desenvolvidos, vocês organizem uma apresentaçãozinha pequena, né, de 5 a 7 minutos, utilizando de 7 a 10 slides, se é opcional. Se você só quiser falar da pesquisa, fala, né, não precisa também ter os slides. E aí você entra em contato comigo até o dia 4, né, até o dia 4 dessa semana, né, semana que vem até o dia 4, para dizer, olha, professor, eu tenho interesse de participar da aula, e esse daqui é o meu tópico, né, o meu título, certo? E aí eu quero participar. Aí beleza, aí você entra em contato comigo até o dia 4, que aí eu vou colocar você no cronograma da aula, tá bom? Então, todo mundo que quiser apresentar, né, suas pesquisas em desenvolvimento ou desenvolvidas vão ter aí essa abertura para apresentar no nosso último encontro, beleza? Então fica o convite para os nossos pesquisadores, tá? Quem que tiver, só fechando, quem tiver alguma coisa em relação à frequência, vocês podem usar qualquer mídia para se comunicar comigo. Então, pode usar o WhatsApp, pode usar e-mail, pode colocar nos comentários lá, tá bom? Que a gente resolve. Isso daí tranquilo, porque essa planilha aí eu preenchi na mão, né? Eu tenho um formulário, só que eu vou colocando um por um. Pensa no trabalho. Eu vou colocando de um por um. E aí pode acontecer com certeza de ter um dado ou outro que eu passei, tá, pessoal? Essa planilha, ela só é de presença, tá, Mardônio? A de pontuação de atividades fica no Classroom, né? Essa de frequência vai estar lá no site já vai estar lá no Classroom, já está lá o linkzinho para vocês acessarem. Aí vocês vão colocar o e-mail de vocês para acessar, tá bom? Fechou, pessoal? Então a gente se encontra no nosso próximo sábado, nosso último encontro. Tem uma atividadezinha aí, tá? Que essa atividade aí é para a gente ficar encucado, tá? Eu pensei 1000 vezes antes de colocar esse videozinho para vocês, mas eu resolvi colocar. É bom a gente provocar essa opinião, né? Vocês vão ver lá o vídeo porque eu fiquei na dúvida se colocava ou não. Né? Que a gente fala de pirataria, né? Pronto, o meu número WhatsApp é esse daqui, ó. Vou anotar aqui. Esse número aqui, certo? Vocês podem entrar em contato comigo também, por aí. Beleza, pessoal? Então, tchau, tchau. Desejo vocês um bom final de semana, resto de final de semana, né? E a gente se vê na próxima semana. Aproveitem a nossa última atividade, né? Essa é a última atividade do curso, próxima semana não vai ter, certo? Então, façam em bons textos, certo? E a gente se vê sábado que vem, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Bons estudos.